Meninos e meninas, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a doutora Letícia Veloso, que também é especialista em arquétipos. E a gente vai bater um papo hoje para aprender como os arquétipos podem transformar nossas vidas e a nossa marca, trazendo mais negócio, mais prosperidade para a gente. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente feliz e vamos embora mergulhar nesse mundo. Bom, sou dentista de formação há 20 anos. Você formou onde, Letícia? Eu formei na Unimontes, a estadual de Montes Claros. É Montes Claros? Montes Claros, norte de Minas, né? Você chegou a atuar lá como dentista? Atuei no interior do norte de Minas, né? Mais ainda do norte de Minas, perto de uma cidade chamada Salinas, né? A terra da cachaça. Sim. Então, atuei de forma assistencialista, né? Como dentista, especializei em ortodontia, especializei em saúde, a saúde de família, né? Uhum. Porque como eu trabalhava também como gestora de coordenação de saúde bucal, eu precisava também ter um curso que era para organizar, né? Uhum. Gerir também pessoas e gerir também o cargo. Aquilo ali foi, eu acho assim, que foi bom, foi válido, né? Mas assim, a minha veia comercial foi crescendo. Porque a gente tem uma máxima, Ricardo, que a gente fala o seguinte: as universidades, elas formam, né, vários PhDs que não prosperaram. Por que que eles não prosperaram? Por que que eles não prosperam? Por que que há pessoas que estudaram até menos, são menos graduadas, e elas estão extremamente mais bem conceituadas, mais bem requisitadas, cobrando mais, sendo um profissional mesmo valorizado, né? É um profissional que cobra aquilo que realmente o mercado ele tem para oferecer, né? Então, porque o caro é relativo, né? Às vezes o caro para mim é aquilo que eu não vejo valor, né? Então, depois dessa fase assistencialista, eu vi que a veia comercial era muito grande. Então, passei a ser dentista avaliadora. Então, em clínicas me contratavam, eu fazia todo, né, o planejamento de tratamento do cliente e ali eu fazia conversão do tratamento. Então, isso aí é vendas pura, né? Então, vim de uma família onde meu pai não teve nem, só teve segundo grau, né? Não teve faculdade e nos incentivou a estudar, né? Eu e minha irmã, mas assim era extremamente comercial. Era um vendedor nato. Ele construiu a vida dele em cima, né, de vendas, de negócios, de empreender. Então, o empreendedor, na verdade, é aquele que realmente arrisca, né? Acredita no seu potencial e arrisca. Mas arrisca porque ele já tem, ele sabe o quanto que ele pode entregar, né? Então, essa veia comercial começou a me incomodar. E eu vi que aquilo ali, eu ficar naquela. Porque tudo vende, né? O dentista, eu vejo muito crenças que as pessoas elas vêm de frente, principalmente com o profissional da saúde, né? O profissional da saúde, ele, como ele está lá no doutor, ele acha que ele não está vendendo. A gente vende o tempo todo. Porque se a gente não vende, a gente está comprando, né? Então, quando o profissional está vendendo, ou ele está vendendo prestação de serviço, ou ele está vendendo a hora dele. Mas você fala assim, mas ok, sou CLT. Eu não estou vendendo? Tá sim. Você está ganhando um dinheiro em troca daquelas horas trabalhadas. Mas eu sou concursado, Letícia. Eu não vendi. Vendeu sim. Porque você estudou e vendeu aquele estudo, né? Então você estudou de tal forma que aquela vaga foi sua. Então você se vendeu porque você acreditou que ia passar e passou. E ganha de forma remunerada pelo que você vende. Então, quando alguém fala, mas eu quero mudar de posição um cargo, eu preciso me vender para o meu superior. Como eu me vendo para o meu superior?
né? Por que ele me contrataria para um cargo mais alto? Por que ele me pagaria mais? Então, aí eu conheci o mundo do posicionamento. Então, o posicionamento junto com os arquétipos, né? Os arquétipos são imagens intrapsíquicas, né? São arquétipos baseados em Jung. É lógico, não existe misticismo, não existe nada que seja Achismo. achismo, ocultismo, coisa religiosa, não existe, tá? É totalmente psicanálise, psicanalítico, existe mesmo no subconsciente, tanto que o Jung já falava, né? Tudo que é no inconsciente, nós não levarmos à consciência, nós chamamos de destino. Então, quando alguém fala, meu destino é esse, é porque no subconsciente dele, ele ainda não conseguiu racionalizar e levar para a consciência. Então, ele está sendo levado, o que a gente fala de arquétipo do cara comum. Deixa a vida me levar. Esses arquétipos, Letícia, eles já são estudados há quanto tempo, você sabe? Desde a época de Jung, né? Depois de Freud. Então, assim, eles tiveram uma treta e ele foi realmente para imagens. Por quê? Porque arquétipo é simbologia, são símbolos. Tudo comunica, Ricardo. Então, o jeito, a postura comunica, onde eu estou sentada comunica, a minha imagem comunica. Então, arquétipos, segundo Jung e também outros estudos, são três coisas que fazem, né, que compõem arquétipos: energia, né, a narrativa e a personalidade. O que é cada uma dessas, Letícia? A energia é a oratória, é a fala, são os gestos da pessoa. Então a gente fala de energia senoide. O que é uma energia senoide? Eu pego arquétipos, por exemplo, o arquétipo do guerreiro. Então ele é uma coisa de alta frequência. Eu começo uma palestra com alta frequência, porque seria monótono demais. Imagina. Olá, eu sou Letícia Veloso, especialista em posicionamento de imagem. Eu transformo sua marca numa marca que vende, que fatura. É terrível, né? Ninguém aguenta. Então, quando a gente fala de energia senoide, e também não dá para ficar o tempo todo com alta frequência. Então, a gente usa a alta frequência, por exemplo, na energia do arquétipo do herói. Aí a gente vai usando uma baixa frequência, né, que é por exemplo, do cuidador, que ele acolhe. Então, ele vai falando de uma forma acolhedora com aquela pessoa. De repente volta ali no rebelde, que é quebra do padrão. Então, por exemplo, eu estou ali conversando, quebra o padrão daquela palestra, fala alguma coisa que as pessoas elas descontraem, né? Depois eu posso usar o arquétipo do amante. Então, qual a diferença da baixa frequência do arquétipo do amante e o arquétipo do cuidador? O amante é aquela voz mais sedutora, mais aveludada. É aquela voz que você quer ouvir mais. Aquela voz que te envolve. Porque o arquétipo do amante é esse, né? Então é aquilo que sobressai. Não existe ninguém que tenha esse arquétipo que não seja notado. Então é um arquétipo desejado, é um arquétipo magnético e é um arquétipo, por exemplo, que a gente usa muito em propagandas de chocolate, de que é prazer, perfume com cheiro, né? Então, você vê aquilo como sedução mesmo. A sedução na compra, na venda, né? Então, é muito magnético. Não existe alguém que passe por você com o arquétipo do amante que você não repare, né? Então, é lógico que existe o lado sombrio e o lado luz de Ah, todo é? arquétipo. Qual Né? seria o sombrio do amante? O amante, o sombrio, é o exagero para a sexualidade. Né? Então, eu coloquei no meu Instagram, fiz, né, um post, por que coloquei a Anitta na capa da Forbes como a mulher mais influente do Brasil. Só que na Forbes, ela está vestida como governante. Então, ela está extremamente pose de governante, a foto é de baixo para cima, ela está com realmente a postura
de empresária, totalmente diferente da Anitta que a gente conhece. Sexualizada no palco, com roupas, né, que a gente vê que aparece tudo, com movimentos no palco sexualizado. Então, por que é que quando ela chegou naquela revista, ela mudou o posicionamento? Então, esse lado sombrio da sexualidade, do arquétipo da amante que ela tem muito, ela usa, por quê? Porque ela entendeu que o público dela, né, que é a grande massa, é que faz com que ela venda. Então não adianta, a gente tem que saber para quem a gente está falando. Por que que a Anitta vende tanto com as músicas, né? A qualidade musical, por exemplo, um maestro, um violinista, um saxofonista, alguém que estudou anos, e você fala assim, meu Deus, como sabe de música? Por que que ele não ganha tanto? Ele Quanto? fatura tanto, né? Assim, por que que ele não está milionário como ela? Porque ela descobriu o que que o público pede dela Ela pegou os arquétipos e colocou para trabalhar a favor dela. a favor dela. E o arquétipo, Letícia, ele, pelo que você está me falando, ele não é só a questão da imagem que você, da imagem que você passa, na verdade, ele vai englobar postura, Isso, que é a energia, né? né? A energia são os gestos, né? A comunicação, Sim, linguagem corporal, linguagem corporal, linguagem verbal, entonação vocal, linguagem não verbal, tudo isso engloba cada tipo de arquétipo. isso. Agora, a personalidade é que a gente vai ver qual é a persona. Então, é o governante, é o fora da lei, é o mago. Então, são vários arquétipos onde a gente pode se posicionar. Essa é a personalidade, né? São três. A narrativa é a história que eu conto sobre aquilo. Então, é o que eu quero passar. Porque, veja bem, nosso arquétipo é diferente do nosso público. A gente tem que descobrir para quem a gente está falando. Então, eu posso ter um arquétipo, mas meu público é um outro público. Então, tem que descobrir sempre quem é esse público para quem eu estou falando. Então, no arquétipo, por exemplo, do governante, né, você pode ter um arquétipo do governante. Mas quando você leva o público, né, você tem uma solução. É para isso que as pessoas te pagam. Né? Então, o que que é a venda? A venda é a troca, né, de dinheiro, né, pelas ambas as partes. A outra parte ela quer, ela deseja o seu serviço, sua prestação de serviço, o seu produto, né, de forma espontânea. Isso é o livre mercado. Então, e você vende com excelência o seu produto. Então a gente estava até nos bastidores falando, né, que o cabeleireiro está cobrando R$ 3.000 um corte de cabelo masculino. E o engraçado que você falou, eu pensei em corte feminino, né? Porque geralmente Sim, o corte feminino eu já penso ser mais caro. E você falou, não, Ricardo, é o corte masculino. masculino. Então assim, ele deixou, né, de ser bancário, foi para ser um cabeleireiro masculino e fez o visagismo e começou a transformação. Ou seja, ele promete transformação e ele cumpre? Sim. Ele ficou tão disputado que hoje é R$ 3.000 o corte dele. Eu entendo quando as pessoas falam é caro, mas eu também entendo que isso é a mentalidade de escassez. Porque ao invés da gente querer também aumentar, né, o nosso valor e, por consequência, o nosso preço, O que que eu preciso fazer para aumentar o meu valor? isso. Então, as pessoas têm mentalidade de escassez. Então, isso é ótimo? Ótimo, porque essa é a nossa concorrência. São eles que vão comprar da gente. Mas o que que eu preciso? Posicionamento. Né? Então, eu preciso colocar o meu posicionamento que seja a minha personalidade, a minha persona. Então, naquela hora que eu estou resolvendo o problema do meu cliente, eu sou o guia. E ele vai fazer a jornada do herói. Então, hoje, né, eu trabalho com muitos empresários, né, muitos profissionais liberais, como mentora, faço mentorias, para a gente saber o qual a gente abre uma percepção, faz abertura de percepção.
Porque na abertura de percepção, você consegue enxergar quem é você, como você se enxerga através de objetos desconexos, que a gente faz um exercício, né? Quem é você, como você se vê, como você vê sua carreira, como você está projetando, e nisso nós fazemos ajustes. Quer dizer que o arquétipo, eu estou mudando o meu ser, a minha essência? Não, você não está mudando a sua essência. Mas você precisa se posicionar de uma forma que realmente a pessoa te vê como autoridade. Se você quiser vender um alto ticket, que a gente chama de high ticket, né? Então, por exemplo, o arquétipo do bobo da corte é o Whindersson Nunes. Como é que eu vou ficar fazendo piada o tempo todo? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Ele ganha porque ele é a grande massa. É o topo do funil arquetípico que a gente fala, né? O topo do funil arquetípico são todos aqueles que realmente a percepção ainda não abriu. Porque a gente precisa educar nosso cliente, né? Precisa educar quanto ao nosso valor, a percepção de valor, aquilo que você entrega. Então, outra coisa que vale muito, networking. Então, network, às vezes, acesso é mais importante do que dinheiro. Eu vi, né? Eu gravei um vídeo sobre isso. As pessoas falam que é polêmico, mas não é. Porque isso realmente aconteceu. A gente tem uma figura pública que é muito conhecida, o Thiago Nigro, que trabalha com finanças, né? Então ele é extremamente rico, extremamente influente, extremamente poderoso em relação não só ao nicho dele, eu acho que ele já ultrapassou a bolha. E aí ele foi, o Bruno Avelar, né? Quando eu fui num evento presencial, o Bruno Avelar contou essa história, eu falei, não é possível. Isso aí é contador, tá contando história. E aí eu fui procurar. E realmente aconteceu. Então ele falou assim, ó, você precisa de um relógio, né? O Thiago nem gostava de relógio. Ele falou, não, você precisa de um relógio. Ele falou assim, o quê? Um Rolex? Ele, que Rolex? Que nada. Então, existe um Rolex, a gente acha, o mundo da gente é tão limitado, que a gente acha que o Rolex, por exemplo, pra gente é muito. Mas para muitas pessoas, aquilo que elas acham muito é porque não existe abertura de percepção de consciência e abertura de pertencimento. O que você quer dizer com isso, assim, Letícia? Por exemplo, tem pessoas que falam, Letícia, eu quero ganhar dinheiro. O que ele está disposto a ganhar dinheiro? Eu ainda teria outra pergunta, né? E o que é dinheiro para essa pessoa? Porque da mesma forma que você comentou do Rolex, para uma pessoa é muito, para outra não é nada. Sim, sim. Por exemplo, o dinheiro é proporcional ao que ela enxerga. Porque quando você fala, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso te perguntar, o que é dinheiro para você? O que é sucesso para você? Onde você está planejando estar daqui a um tempo? Qual é o sonho que você quer estar? Tem gente que quer morar no rancho e está feliz. Tem gente que quer um apartamento triplex e está tudo bem. Porque dinheiro, ele é bom sim. Dinheiro é bom quando, por exemplo, alguém da sua família, ela está hospitalizada e você precisa urgente pagar alguma coisa que o plano de saúde não cobre e você está lá prestando. É bom para conquistas, sim, para você ver que você está conquistando coisas. Mas o dinheiro te proporciona facilidade, liberdade geográfica, liberdade financeira. Então, para as pessoas, eu preciso perguntar: onde é que você quer ir? Para onde é que você quer ir? Porque isso também pode ser transitório, entende, Ricardo? Hoje, a pessoa ela pode falar comigo que quer ir até um lugar. Quando ela vai abrindo a percepção de consciência do que ela pode alcançar, atingir, ela fala: eu quero um pouco mais. É igual corrida. A gente corre 5 quilômetros. Aí eu falo, vou correr agora mais um. Agora eu vou correr mais um. Daqui a pouco você está correndo 15. Está fazendo uma maratona. Então, o limite, quem impõe é quem quer. É aquele que procura. Né? A gente tem que ser o facilitador e o mentor da pessoa que procura. É para isso que a gente está
né, ali como guia nessa jornada. Então, por exemplo, igual o Patek Philippe, que é extremamente mais caro do que um Rolex, né? Que eu estava falando sobre acesso. Então, o network, conhecer pessoas, é muito importante. Ele entrou dentro, ele estava, acho que era na Suécia, eu acho, Suécia ou Suíça. Então, ele foi comprar, não tinha para vender para ele, tudo blindado. E ele ficou revoltado, né? Porque ele não conhecia. Aí alguém que conhecia outro alguém falou: o Thiago Nico está lá na sua loja? E aí escreveram só um bilhetinho: procurar Salvatore. E aí, quando ele chegou lá, foi outro tratamento. E ele falou: eu cheguei não querendo nenhum relógio, eu não gostava de relógio. Eu saí daquela loja falando: eu vou comprar, revoltado, eu quero esse relógio. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha influência, ele não tinha acesso. Ele só teve o relógio quando ele teve acesso. Né? Então, por exemplo, aconteceu também com a Cíntia Chagas, que hoje é Belo Horizontina e hoje está fazendo o maior sucesso na internet. Ela estava na Hermès, a gente sabe que é uma marca extremamente cara, e foi para uma fila. Depois dessa fila, ela passou para uma outra fila para comprar um mocassim. Ela achou um absurdo aquilo, porque tem que ter um relacionamento com a marca. Então, ela não tinha um network para ela ser atendida. Ela ficou, lógico, ela foi para uma outra loja, ela tinha poder, né? Ela tem poder, ela tem dinheiro, ela tem influência, mas ela não teve acesso. Então, existe isso. O dinheiro, ele precisa caminhar junto com o acesso. O acesso te dá a oportunidade de conhecer pessoas que vão te fazer subir de nível. Às vezes, onde você quer estar, uma pessoa na sua frente para você chegar naquela outra pessoa. Então, isso é muito importante. Né? Então, quando a gente fala sobre como se posicionar, é como eu quero ser vista. Então, quando existe a personalidade é a imagem. Então, é a imagem que o outro constrói de mim no inconsciente dele. Então, quando ele me vê, ele tem poucos segundos. Não é à toa que a gente fala que a primeira impressão é a que fica. A gente tem poucos segundos para causar alguma impressão no outro. Então, quando a gente fala de personalidade em arquétipo, a gente fala de imagem. E a imagem é como o outro me vê, como o outro me percebe, como o inconsciente do outro me vê como aquilo. Então, eu sou autoridade? Aquilo que eu falo transmite confiança? Eu preciso escolher um arquétipo que seja adequado àquilo que eu quero ser também. Né? Então, por exemplo, eu tenho muita postura do governante, da liderança. Então, isso para mim, existe, lógico, né? Roupas, cores, tudo isso está dentro. Tá? Então, faz parte de toda uma construção de posicionamento e de imagem. Né? Não é posicionamento, não é imagem, estilo de imagem, não é nada disso. Não é consultoria de imagem. Arquétipo é muito mais profundo. Então, por exemplo, eu vou contar, né, a narrativa para você ter ideia de quão profundo existe no arquétipo. Todo mundo aqui conhece, né, a história do Rei Leão e a gente acha lindo, né? O Rei Leão é aquela coisa fofinha, todo mundo gosta. Só que o Hakuna Matata é a pior coisa que existe. O Hakuna Matata que eles cantam, o Rei Leão, significa não se preocupe. Então, qual que é o enredo? Né? O Simba, ele perde o pai, que é o rei, então, porque foi morto pelo tio, né, que ele é o vilão. Então, o Simba, perdendo o pai, ele foi lá, e foi o Timba e o Simão. Então, um leão comendo inseto. Ele perdeu a personalidade ali, né? Então, o Scar, ele estava dominando ali. Então, ele tinha alguns problemas. Então, o que eles cantavam, o Timba e o Simão? Os seus problemas você pode esquecer. Isso é fugir do que a vida nos pede.
é fugir daquilo que a gente pode resolver. Então, se eu tenho autoridade para resolver algo, se eu fujo, é uma judiação e egoísmo também, eu não disponibilizar a minha solução. Então, quando existe isso, né, no Rei Leão, ele precisou, né, o Rafiki, que é um macaco, ele levou, é uma coisa muito simbólica, então a gente tem que ver que o arquétipo é simbologia, tudo comunica. Então, quando ele está entrando naquela floresta, né, atrás do Rafiki, ele está, é uma jornada de amadurecimento do Simba. Então, quando ele vai permear atrás do Rafiki, ele está, o que aquela imagem, né, está passando? O amadurecimento do Simba. Então, esse amadurecimento, ele chega quando ele vê o macaco. E ele tem que dar uma cajadada na cabeça dele. Existe uma água que serve de espelho. Quando ele olha para aquela água, ele vê um leão jovem. Ele vê que ele tinha perdido aquela personalidade. Leão comendo inseto. O leão comendo inseto. Quantos de nós somos leões e estamos comendo insetos? Quantos de nós podemos mais e estamos contentando com menos? Então, quando isso, né, aconteceu, porque existiam problemas. Então, nós temos problemas externos, é aquilo que nós vemos, problemas internos, aquilo que nós sentimos, e problemas filosóficos, que é aquilo que é mais de íntimo em nós. Então, por exemplo, o Simba, o problema externo dele foi a morte do pai, ter visto. O problema interno é o que ele sente, culpa. Por isso ele foge. Então ele vira o cara comum, ele tem a jornada do herói, e aí ele vira, depois do Scar, o governante, porque ele vira um leão novamente, né? Ainda tem uma coisa aí no meio, né? As companhias. As companhias. Porque realmente, quando a gente quer crescer, Ricardo, é uma crueza, sim, mas a gente tem que se instalar na realidade. Eu acho que maturidade é se instalar na realidade. Uma pessoa que não se instala, que vive de ilusão, é uma pessoa que é imatura. A gente tem que saber o que a realidade é nua e crua, né? Então, as companhias, às vezes, a gente tem que deixar para trás aquelas pessoas. Então, pessoas, situações, lugares que não nos cabe mais. Porque ficou pequeno ou porque não nos agrega mais, a gente tem que trocar de mesa. Né? Então, a gente tem que trocar de mesa. Quando você acha que você é o mais inteligente daquela mesa, troque de Tá mesa. na hora de mudar de mesa, né? Tá na hora Por de isso que eu mudar. trago só gente inteligente aqui para me aprender. Eu convivo com você, isso para mim, com certeza, foi um start muito grande na minha vida, você sabe, né? Eu acho que a gente aprende muito um com o outro, né, Letícia? Muita troca. Acho que quando um fala, o outro fica caladinho aprendendo. Muito bom. Muita troca, assim. E sempre houve, né? Essa troca, e sempre houve Essa sinergia aí. essa sinergia, né? Essa vontade de fazer acontecer De crescer, né, Letícia? e de De expandir. estar crescendo, né? Eu acho que... E essa descoberta aí do arquétipo de... Porque cada pessoa não tem só um arquétipo principal também, tem? Tem um arquétipo principal Não, isso. e tem um outro, por exemplo, secundário ou dois secundários que são menores, né? Então ele descobre. Então, por exemplo, no funil arquetípico, a gente tem um arquétipo que são aqueles menores que a gente fala, né? E no final, por exemplo, eu quero vender para alguém que tem alto ticket. Meu valor é alto. Eu preciso vender para quem? Para quem tem arquétipo de governante, amante ou mago. Para o Porque comum, não vai comprar, né? não vai. O cara comum, ele tá dando uma entrevista de bermuda. Ele tá falando, por exemplo, eu vi esses dias na internet, um dentista. Um dentista falando, o rapaz perguntando, quanto é que você ganha por mês? Ele, 10 mil. Você acha isso bom? Ah, tá legal. Aí ele falou assim, mas você não gostaria de ganhar mais? Ele, mas aí tem que trabalhar mais, né? E ele todo largado, sabe? De bermuda, chapéu, assim. Sabe aquela coisa que realmente
não impacta em nada. Sim. Tem também o detalhe, né, que eu, assim, se ele está satisfeito com aquilo, ok. Mas se você não está satisfeito, você está vendo as outras pessoas crescerem, você quer dar um start naquilo, você tem que parar de comer inseto, falar, opa, o que que eu tenho que fazer aqui, Sim, né? sim, E esse trabalho do arquétipo é uma das coisas sim. super importantes para você começar a transmitir -se e ter uma postura de acordo com aquilo que você está buscando, Sim, né? porque a gente fala muito aqui, eu acredito, né, que aqui o podcast também fala muito sobre empreender, negócios, Sim. né, e tudo isso. Então a gente precisa, se a gente quer empreender em negócios e mudar de nível, a gente tem que ter três coisas: ambição. Então, se eu tenho uma ambição, eu não vou conseguir ficar no mesmo lugar, né? Técnica, isso aí a gente aprende, e gestão de emoção. Então, eu preciso ser um gestor de emoção porque eu vou ouvir mais da vida não do que sim. Só que eu sempre falo que o não é um cheque pré-datado para o futuro. Quando eu ouço um não. Às vezes o não é porque as pessoas não estão preparadas ainda para você. Então, às vezes a pessoa ela acha, ela vê como rejeição, né? Houve um estudo americano que os vendedores, eles tinham febre e usavam paracetamol, porque eles achavam que aquilo era rejeitar o não, né? Era rejeição, e eles melhoravam. Por quê? Porque era psicossomático. Quando você vê que o não não é para você, né? É para aquilo que você oferece, a pessoa ainda não teve a percepção de consciência ali. Então não está preparado. Eu acho que também tem outra coisa, a gente tem que aprender a demitir cliente. Não é todo mundo que é para você. Não, você não é para todo mundo. Sabe quando existe um passeio? O passeio é de acesso a todos, mas não é de todos. Então ele é de acesso a todos, mas ele não pertence. Se eu chegar e falar, esse passeio aqui é meu, ninguém passa, não existe. Né? Então, assim, você é de acesso a todos, mas você não é para todos. Porque se você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Você tem que nichar, você tem que focar. Né? Então, assim, é lógico, se as pessoas acham que sucesso está no rancho, tranquilo, isso é percepção de sucesso para elas. Né? É inquestionável e é outra coisa, não é para julgar. Acho que isso que você falou tem a ver, né? Sucesso é percepção. Qual Sim, que é a sua percepção de sucesso? sim. Qual que é a sua percepção de sucesso? Tem gente que trabalhou a vida toda, mas quer se aposentar e quer se aposentar. E outra coisa, eu acho que também estabilidade não existe. Né? Então, mesmo os concursados. Ah, sou concursado. O país quebra, Principalmente hoje em dia. principalmente hoje em dia. Então, assim, quem é que está fazendo nessa, né, recentemente que teve nesse desastre, né, no Rio Grande do Sul, que foi, né, a gente não pode, foi o climático, mas quem é que foi lá e fez? Foram os empresários. Foram eles que colocaram do bolso deles, foram eles que disponibilizaram, foram eles que ganharam tanto dinheiro que eles estavam devolvendo aquilo porque eles podiam fazer. Né? Então, assim, quem foi? Foram pessoas servindo pessoas. E se essas pessoas não tivessem feito tanto dinheiro, elas não poderiam ter feito isso. Ajudando. Então, esse mito do dinheiro ele precisa ser quebrado de uma vez por todas. Porque eu só posso ajudar. Eu quero que, por exemplo, quando eu vejo o outro ganhando, que ele ganhe muito mesmo. Porque quando ele ganha, ele vai fazer as coisas para ele, com certeza. Mas ele também vai poder possibilitar gerar o sonho de alguém, ajudar nessa calamidade, ali, ajudar de fato. Com realmente existe a mão de obra, existe, mas a pessoa precisava de dinheiro. É dinheiro que compra água, comida, né? Então, que compra alimentação, frio, cobertor, é isso que ele precisava. Então, foram em jatos particulares de grandes empresários. A gente viu isso. Então, assim, é lógico que existe a mentalidade, né? Então, a gente escolhe. A gente tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento. O que que eu quero para mim? Então, aí a gente volta no posicionamento. Como é que eu quero ser vista? Né? Como é que eu quero ser percebida?
Porque quando eu ofereço o meu produto, quem vai comprar, ele precisa me ver da forma como realmente eu sou, como realmente eu me apresento. Porque não existe nada mais sedutor que alguém autoconfiante. Então começa aí, a autoconfiança. Quando eu perguntei na palestra que eu dei recentemente, quem tinha medo de falar em público, todas as mulheres, as 40 mulheres, levantaram as mãos. E Era de algum real, segmento específico, não? todas são empresárias. Empresárias de diversos ramos. Né? Então, empreendedoras, autônomas. Então, assim, gente que tem realmente já desde gente que está começando um negócio até gente que já está com um negócio já muito desenvolvido. Né? E aí, e realmente, mas falar em público é o segundo medo. Então, primeiro é da morte. O segundo medo do indivíduo é falar em público. E é por isso que a oratória, a capacidade de se comunicar, você vai muito à frente. Então, quando você se dedica, mas aí, né, quando existe uma barreira de timidez, existe uma barreira, porque as pessoas elas querem muito ser validadas. Quando elas acham que elas não estão agradando, elas travam. A gente precisa parar com isso. Né? Então, uma pessoa, quando a gente se autodesenvolve, você tem domínio daquilo que fala, se você tem domínio daquilo que faz, você pega para si a responsabilidade de resolver aquele problema, né? Deixa que eu resolvo, porque eu me capacitei para isso. Então, quando isso acontece, a confiança ela vem. Mas ainda existe a barreira das pessoas te olhando. Né? É difícil, eu entendo que é difícil, mas existe treino. E hoje, Ricardo, eu não acho que a gente possa muito sobreviver ou então crescer sem o poder de se comunicar bem. Da oratória, né? O poder da oratória, de se comunicar, de passar a sua mensagem. Mas passar a sua mensagem de forma simples, de forma que seja as pessoas entendam, né? Então, eu tenho, é lógico, com pessoas que são mais especialistas e técnicas, nós vamos usar uma outra linguagem. Mas para que o topo de funil, para que você comunique, para que as pessoas elas venham até você, para que você seja atrativo e que as pessoas prestem atenção no seu trabalho, a linguagem precisa ser fácil. Então, o que você faz pode ser difícil, mas é a capacidade de tornar o difícil fácil é que faz com que as pessoas elas vêm e ficam e permanecem com você. E elas vão te seguindo ali, né? Elas vão te procurando. E nessa procura você vira referência. Então, a gente fala que na mente do consumidor chama top of mind, né? É o topo da montanha. Não existe dois top of mind na mente do consumidor. Você tem que virar uma referência da forma que quando ele pensar naquele tipo de serviço, naquele tipo de produto, o que vem na cabeça primeiro é aquela É pessoa, aquela pessoa. aquela marca. Porque ali você está no topo. Então, por exemplo, quando as pessoas elas têm como, né, como eu fiz, como várias outras pessoas fizeram, né, de transição de carreira, você passa por um vale. Você está no top of mind, você passa pelo vale, porque você está em transição de carreira, mas você está com o objetivo de voltar para o top of mind em outra carreira. Ô Letícia, só um detalhe, isso aí é uma coisa interessante, porque essa questão de transição e de novas conquistas, muitas vezes a gente fica muito ansioso para chegar rápido naquilo. Sim. E aí, para passar nesse vale, às vezes você não dá conta, você fala, não, mas você já quer o resultado. E com o imediatismo, muitas acabam abandonando aquilo, né? É porque as pessoas querem coisas. Hoje está tudo muito fast food, Sim. né? Hoje é a pós-modernidade falado por Bauman, que é a vida líquida, amor líquido, é tudo. Não deu certo, estou trocando. É realmente uma rotatividade muito grande. Você tem alguma sugestão, um mentorado que você está ajudando ele, uma pessoa que está nessa situação agora, passando por esse vale?
O que que ela faz para não desistir e continuar para ela chegar onde ela quer? Sempre mentalizar, tenho. Então, por exemplo, eu tenho uma situação de que um mentorado, ele foi fazer uma entrevista, né? E ele teve o feedback do chefe dele que ele estava muito juvenil. É lógico, está disputando o cargo com pessoas mais experientes naquela companhia, né, que é uma grande, é uma gigante companhia, e ele tem 26 anos. Como é que ele se posiciona ali? Ele está passando a imagem infantilizada. Infantilizada. Então, como é que eu vou me posicionar? Vendendo aquele que vai te mudar de nível, elevar de nível, por que te contratar? Então eu pergunto, por que eu vou te contratar? Eu vou te contratar pelo seu posicionamento. E seu posicionamento eu vejo em toda a sua estrutura. Então, existe o imediatismo? Exige, por exemplo, né, daquela pessoa. Mas ele precisa daquele cargo porque ele quer. Então, quando ele vai desistir, eu falo, lembra por que você chegou até aqui em mim. Lembra o que você vai ter com esses benefícios. Né? Você vai passar pelo processo, porque vale, eu sempre falo que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Então, quando eu sempre que vem à memória aquilo que te traz esperança, né? Já é bíblico. Então, por que é que você chegou até mim? Então, é sempre lembrar. Eu estou fazendo isso porque é uma caminhada de constância, Ricardo. Não existe pessoa que consegue alguma coisa sem uma constância. Ele precisa ser constante naquilo que ele faz. Até para aperfeiçoar, até para melhorar, até para atingir um nível que ele quer. Como é que eu vou subir uma escada se eu não começo do primeiro degrau? Não dá. Então eu preciso escalar. Né? Então, quando alguém vai escalar uma montanha, é difícil. Quando você chega no topo, é uma sensação de prazer tão grande e é só um minutinho que você fica ali. Um minutinho e fala, cheguei. Olha para você ver, um minutinho. Mas a escalada, né, o caminho percorrido é imenso. É de choro, de cansaço, de privação de sono, de privação de comida. Quantos de nós não dormimos tão pouco? Porque a gente precisava estudar mais, porque a gente precisava se preparar mais, porque a gente precisava entregar mais. Quanto que a gente já não se sacrificou? Então, eu sempre pergunto, o que que você... Faça uma lista. O que que você abriria mão, se sacrificaria para ter aquilo que você quer? 10 coisas. Faz 3 coisas que você tem um valor que você não negocia, que é inegociável para você, né? Então, assim, eu preciso saber o que que ele está disposto. Se ele está disposto a dormir, se ele não está disposto a dormir menos, quer dormir 10 horas por dia, quer ter os finais de semana bebendo, isso é a caminhada, tá? Assim, existe uma hora que a gente tem que se privar. Não dá. Eu sempre falo, o sucesso para você chegar onde você quer, não existe um certo equilíbrio. Alguma área da vida está desequilibrada. Se você está focando na sua área profissional, sua energia está ali, até você chegar. O equilíbrio, você vai dando, né, aquele equilíbrio de forma sutil. Mas assim, não existe uma balança de falar assim, ó, eu estou vivendo tudo aquilo com minha família. Às vezes não. Às vezes você está passando o Natal ali, né, fazendo os seus projetos. Às vezes você está no escritório, saindo 11 horas da noite, acordando. Então, por exemplo, tem dia que eu durmo 1 hora da manhã, acordo 4h30, né, para mentorear. Então, isso é o que eu me propus a fazer. Eu estava disposta. Então, não posso também reclamar, né? Porque reclamar é clamar pelo problema. E eu quero solução. A gente quer solução. Então, assim, todo mundo, ele tem um objetivo na vida. Né? Ele precisa
trazer a memória para que ele está ali. Então, vale a pena o sacrifício? Sim. Aí, por que pessoas não chegam aonde querem? Porque desistem. Uma coisa interessante eu penso para fazer isso, Letícia, é você avaliar. Eu estou fazendo isso para chegar aonde? Uhum, Ok, se eu parar agora, daqui a curto, médio e longo prazo, uhum, o que vai acontecer com a minha vida? Se eu sim, parar agora abandonado, daqui 1 ano, 2, 3. Agora, se eu passar por isso agora, daqui 1, 2, 3 anos, o que eu vou ter conseguido? Que resultado que eu vou ter? sim. Então, não abandonar porque você tem um projeto lá na frente, um resultado que você quer. Né? E se Sim, abandonar agora, você tem que pensar nessas consequências. Você está disposto a abandonar tudo aquilo que você planejou? sim. Sim, e assim, é, é o medo e o desejo, né? Então, se você está disposto a abandonar, o que você vai perder com isso? Bom, ele tem que ponderar. Se você está disposto a abandonar, você vai ficar feliz com isso? Vai ficar satisfeito? Porque não é a rapidez, não é a velocidade, é a Constância. constância. É 1% todo dia. É um pouquinho. E outra coisa, eu sempre falo com minha filha, quando ela tira uma nota muito boa na escola, eu sempre falo com ela, parabéns pela disciplina. Por quê? Se eu falo pela vitória, quando ela tirar uma nota ruim, que ela estudou, mas tirou uma nota ruim, ela vai se achar uma fracassada. E ela precisa saber que disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não quer fazer. Então, quando ela tira uma nota boa, é parabéns pela disciplina de ter lá se dedicado. Tirei uma nota ruim, mas você estava disciplinada. Então, isso não causa tanto impacto, não frustra. Hoje a gente está na geração Z, que é uma geração extremamente fraca. Né? Então, o que serão desses adolescentes? Como estaremos construindo o nosso futuro, porque nós somos espelho, e as gerações que vão vir pela frente? Porque a gente é exemplo daquilo, né, da geração que está vindo. Então, mesmo pessoas que não têm filhos, também são. Né? Porque hoje a internet é uma ferramenta que a gente pode destruir ou construir um império, ou destruir alguém. Quantas pessoas são canceladas? Ricardo, quantas pessoas, eu sempre falo, às vezes as pessoas elas chegam para mim e falam, Letícia, eu ouvi de um parente, ou um irmão, um tio, um primo. Você está doido? Quem é que vai parar para te ouvir? Quem vai pagar para te ouvir? Eu falo que o cancelamento começa em casa. O cancelamento começa pelas pessoas mais próximas. Porque o que elas acham que é loucura é aquilo que é o seu objetivo. Então, se você for parar para ouvir, você para mesmo, você se paralisa. Às vezes a pessoa de fora, ela te dá mais valor do que a própria pessoa de dentro. Às vezes ela está achando, estudando demais, está se dedicando demais. Às vezes até um certo cuidado, né? É preocupação. Só que ela não está vendo que você se dispôs a isso. Então, é igual quando você está numa dieta. Você está numa dieta, a pessoa ela sabe que você está numa dieta, mas fica lá, come o bolo, Vamos come na só um festa, vamos pedaço. pra festa. Vamos para festa, Vamos pro churrasco, vamos vamos pro churrasco, mas só uma cervejinha. É só uma cervejinha. Essa só uma cervejinha abre uma abertura, porque essa só uma cervejinha é uma abertura para outras cervejinhas, né? Então, por exemplo, quando existe foco e disciplina, eu falo muito isso. O Nuno Cobra, né, que foi treinador Ayrton do Senna. Ayrton Senna, ele fala que não existe, né, espírito forte em corpo fraco. E não existe mesmo. Porque quando você se coloca em desconforto, você cresce muito. Então, quando você cresce muito nesse desconforto, o que vem pela frente, você consegue ultrapassar com mais tranquilidade. Ou então, para e não na emoção.
Eu sempre falo, não tome decisões quando você está muito triste ou muito alegre. Espere. Não vai para o supermercado com fome. Não vai, Mais ou menos a mesma coisa. não vai, porque você vai querer tudo, vai comer É. tudo, né? Então, É. é tudo. Se tudo serve. Quando, nessa construção de imagem, Letícia, eu acho que tem muito a ver, aquela pessoa começa a criar conteúdo na internet, criar um perfil no Instagram, começa a postar, e aí começam a vir as críticas ali dos familiares, dos amigos e tal. Só que ela tem que pensar que ela não está construindo aquilo para quem já segue ela, para quem já está lá. Ela está Sim, criando um novo posicionamento, criando uma sim, nova imagem, sim. né? Eu acho que isso também tem muito a ver com isso, pelo jeito que você está me falando aí. Sim, porque quem a vê, não vê como ela está se posicionando, né? Então, quem, às vezes, a pessoa que está vendo uma outra pessoa, uma Ah, mas ele outra, não era uma assim, agora ele está antiga. assim, está estranho. Tá estranho. Né? Tá de uma forma, a imagem tá diferente, a postura tá diferente, Está se vestindo diferente. tá se vestindo, né? Então tá se colocando em outras rodas, né? Por que que abandonou essa roda aqui, né? Então, assim, existe realmente essa crítica, mas se a gente for ouvir toda crítica sobre nós, eu sempre falo, o elogio precisa ter o mesmo peso da crítica. Porque a crítica, se tiver um peso grande, nos destrói, né? Nos destrói. E o elogio, muito, quando a gente, é lógico que a gente agradece. Só que quando a gente leva para isso, quando se a gente acha que é o máximo, vai vir a soberba. Então, como é que você cresce com soberba? Existe sempre a humildade, né? Lembra, elogio, você cheira, mas não come. É, é Não se verdade. compromete com elogio. Sim, Agora, eu acho que crítica já é importante. Você olha, presta atenção, o que eu posso mudar disso? Será que é verdade? Você tem que ter uma autocrítica também, sim. né? Porque você fala, não, realmente. Às vezes minha filha faz ocupar isso, é assim eu vou lá, não, realmente. Preciso melhorar isso, preciso consertar. Mas você concorda comigo que a crítica que você ouve, pelo menos é comigo, meu posicionamento em relação à crítica é o seguinte: eu só ouço, Existem vários tipos de crítica. sim, sim, porque o que que acontece? Eu só ouço crítica de quem? Ou, né, a sugestão, ou crítica, ou alguma coisa assim, de quem Tá no melhor, chegou onde eu quero estar, sim, de quem eu verdadeiramente amo e de quem realmente me ama. certo. O resto é resto. O resto pode falar o que quiser. Então, eu não ouço. Então, isso é uma forma, porque, por exemplo, crítica, quando alguém te dá uma solução, é uma crítica. Crítica, quando alguém não te dá solução, é ofensa, Exato. né? Então, a gente quer, essa é uma forma, eu acho que é uma forma de todos nós pensarmos, né, de quem nós vamos eleger como nossa assembleia de vozes, quem nós vamos ouvir. Então, quem é que a gente vai selecionar para a gente ouvir? Porque não dá para ouvir todo mundo. Então, quem é que está acima de mim que eu quero estar? Essa pessoa eu tenho que calar a boca porque ela chegou onde eu queria estar. Então, é o verdadeiro como, né? Então, por exemplo, pessoas que eu admiro, se estiver na minha frente, eu não quero tirar foto. Eu quero perguntar como é que você fez isso. É isso. Então, as pessoas que me amam, elas vão me criticar, eu quero ouvir. Por que será? É tão engraçado, né? A pessoa vê uma pessoa que ela admira muito e fala, não, eu quero tirar foto. Quanto seria mais interessante você fala, deixa a conversa, vamos conversar 5 minutos, 10 minutos, deixa eu ver o que é que eu consigo extrair aqui para me aprender. Sim, sim, porque é uma troca. Porque se você admira, se ela é uma referência, porque nós temos referências, né? A gente passa a ter referências. Então, por exemplo, quando você tem uma postura, quando você tem um arquétipo, quando você tem um trabalho de valor, você tem suas referências de como você quer ser visto, né? Você tem a modelagem, você tem inspiração. Você não é cópia. Você tem alguém que te inspira, alguém que você pode modelar. Você vai colocando a sua personalidade nela, mas você tem, né? Então, assim, isso tudo é um mix para quê? Para que a gente consiga absorver algo dela, consiga absorver, se a gente tiver
nesse podcast, né? Se tiver 3 horas de podcast, mas se você tiver um insight, tiver tido um insight, valeu para mim, valeu o podcast. Falando de insight, para aquela pessoa hoje, ela não tem acesso, não é todo mundo que tem acesso a uma mentoria, né? Uhum, Mas ela quer melhorar a imagem dela, ela quer melhorar o posicionamento. A modelagem é um caminho que eu acho muito interessante, sim. né? Ela buscar referências, modelar o quê? Você começa a prestar atenção naquilo, ler o que a pessoa escreve, ver como ela se porta, né? O tipo de como ela se veste. Você já começa a modelar aquela pessoa. E assim você vai encontrando as pessoas que você vai modelando. Além disso, tem algum livro, alguma coisa que você indica? Bom, a gente pode, a Uma gente coisa muito ampla. é, Estou dizendo para aquela pessoa, poxa, eu não tenho acesso, mas eu queria começar a entender um pouquinho mais disso. porque o que que acontece? Hoje a gente tem materiais, as pessoas estão lendo cada vez menos, né? Então, hoje nós temos materiais, muito materiais gratuitos na internet, né? Então, existe materiais gratuitos. Existe, lógico, você vai estudar em um, tem que estar disposto, né? Então, eu acho uma coisa mais difícil. E a pessoa não quer, ela não sei que ela quer virar também um profissional da área. Sim. Ela quer aplicação prática na vida dela. Então, existem livros que eu gosto muito, né? Empresas que crescem, Receita Previsível, a Bíblia das Vendas, Bora Vender. Então, tudo isso, o encontro, né, do Jorge Paulo Lemann. Então, assim, isso tudo são pessoas que te inspiram. Então, quando você vê o posicionamento daquelas pessoas, você vê o posicionamento de liderança. Então, como ser um líder ali? Quantos livros de liderança? Qual tipo de liderança você quer ter? Porque para você ser guia de alguém, você precisa ser líder. Você precisa liderar o movimento dela. Porque ele está fazendo uma criação de movimento. Entende? Ele está chegando de um patamar, fazendo uma criação de movimento para que ele expanda a consciência e consiga ou chegar onde ele quer, ou criar alguma coisa nova, ou reproduzir com maior excelência uma outra coisa, né? Então, assim, livros, a gente tem Rápido e Devagar, é um livro que realmente, né, me impactou. Então, é o Nobel de Economia, mas fala muito sobre isso, sobre o nosso tempo, do quanto rápido e o que é devagar no aprendizado, na nossa caminhada. Então, isso é um livro assim perfeito, eu acho que eu recomendo para todo mundo. Não é fácil. É um livro que não é para ser lido, é para ser estudado, né? Porque é difícil a leitura, mas é uma leitura que vale cada palavra, cada folha, né? Porque vai te falar o que é rápido, a nossa constância, e o que é o passo a passo, o devagar, né? O comportamento humano. Então ele fala muito de análise comportamental. Como nós humanos comportamos em relação a tudo na nossa vida. E como é que a gente pode fazer, né, para a gente tomar escolhas mais assertivas, fazer escolhas mais assertivas. Fazer escolhas que realmente dão clareza, né? Clareza, ordem. Então, uma pessoa, por exemplo, desordenada em casa, por dentro também está desordenada. Então, a gente fala que a gente sempre procura o belo, o bom e a verdade. Porque o belo é a busca da excelência, né? O bom é aquilo que você faz para o outro. E a verdade é aquilo que você está trazendo para si, né? Como verdade. Então, o ser humano ele precisa buscar essas 3 coisas. E nessas 3 coisas é que ele vai achando o caminho, né? Nessa busca pela excelência, pelo belo. Porque o belo não tem jeito. A gente chama de savory, que é a contemplação. Então, o belo pode ser qualquer coisa. Uma obra de arte, uma flor, uma árvore, né? Algo que te remete que exista coisas bonitas, boas, porque todos nós temos más inclinações. Todos nós temos coisas sombrias em nós e coisas positivas em nós, né? Então, assim, ninguém é tão bonzinho,
Ninguém é tão. Eu tenho um meio preconceito em relação à bondade demais, sabe? Fizeram na minha caixinha uma pergunta falando sobre ser bom demais é bom? Não. Você não sabe dizer não. Quando a gente começa a dizer não, é uma libertação tão grande. Porque quando você faz algo para o outro, de não querendo fazer, e você está fazendo, você está dizendo não para você, Para várias coisas que você queria. não para você, sim para o outro. E isso vai te impactar lá na frente. Lá atrás, Letícia, eu acho que a gente tem uma caminhada longa para frente, né, na vida, se Deus quiser. Mas para trás, o que que você passou de experiência que se você voltasse para aquela Letícia lá da época que estava formando a faculdade, qual conselho você daria para ela? Bom, eu focaria em como eu gostaria de ser vista e me posicionar desde Desde aquela cedo, época. desde cedo. Se a Letícia de hoje, 20 anos atrás, pudesse dar esse conselho, comece a se posicionando aqui dentro dessa faculdade. Qual que é seu objetivo em relação às pessoas? Quem é seu público? Quem é que você quer atender? Como é que você quer ser visto? Né? Então, isso é educação financeira que nós não tivemos. Nós temos muita excelência no nosso trabalho, mas nós não temos cabeça de vendedor quando nós formamos. É ter cabeça de vendedor. É saber que você está vendendo a sua prestação de serviço e não tem nada de mal nisso. Porque você está formando para ser excelente. Né? Então, essa cabeça empresarial, essa cabeça de realmente de investir em você para o retorno financeiro, né? Não focar só na excelência, mas também em estratégias de posicionamento. Criar, né, realmente uma persona. Né? Porque a persona não quer dizer que você não é sua essência, não é isso. É como você realmente quer ser visto pelos professores, pelos os seus colegas e, consequentemente, pelos seus clientes. Né? Então, assim, é ter a cabeça mais visionária em relação ao mercado. Porque é o mercado que determina o seu valor. Não tem jeito. É o mercado que vai falar quanto é que você vale. Pelo que você está transmitindo. Pelo que você transmite, pelo seu posicionamento. Isso aí, Letícia, o que que você acredita que foi o melhor investimento que você fez? Ou aquela virada de chave, fala, poxa, isso aqui foi a hora que eu comecei a dar um rumo na minha jornada, naquilo que eu queria, da forma que eu queria me posicionar. Ricardo, para mim, vendas foi o start inicial. Saber o que é vender. Saber desmistificar, quebrar a crença de que o vendedor é aquele que empurra a goela abaixo. Então, isso para mim foi o start de falar assim, ó, é igual a gente fala, né? Me diga, me mostre alguém que estude tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Um Um vendedor vendedor milionário, né? Quando o vendedor. um vendedor que estuda Que tanto estuda quanto tanto um, médico. quanto um Que médico. eu te mostro um milionário. E realmente, é isso mesmo. Porque quando a gente começa a estudar sobre o que é venda, o que é prestação de serviço, o que eu cobro por isso, eu começo a ter na minha cabeça como é que eu quero já me posicionar. Sim. Então, quando a gente sai da faculdade, quanto a gente submete a salários tão medíocres. Há tanta gente ali tirando proveito mesmo, pagando nada e a gente trabalhando muito. Imagina alguém com uma cabeça de vendedor, com cabeça de visionário dentro de uma faculdade. Ele não tem concorrência. Ele não tem concorrência, Ricardo. Porque a concorrência dele não está preparada para ele. Então, nessa hora, ele sai na frente. Nessa hora, ele vai dizer não para aquele salário ruim. Ele vai dizer não para aquela carga horária ruim.
né? Todo mundo tem que começar? Tem. Mas eu posso começar diferente. Eu posso começar desde do primeiro ano, fazendo o meu posicionamento. Porque quando eu formar, aquelas pessoas já estão vendo a minha transformação. E estão vendo valor em mim. Já entrei no mercado com uma postura totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não vou ter que reestruturar, reposicionar ou posicionar, porque eu não tinha posicionamento nenhum, né? Eu era mais um. Então, imagina, era mais uma de uma faculdade de odonto. E eu falei, peraí, eu quero ser mais um. O que que eu tenho para oferecer? Né? O que que eu tenho para resolver? Então, quando vendas foi realmente o meu start. Vendas é algo que está na minha veia. Então, é cada célula do meu corpo. Eu sou apaixonada por vendas. Eu sou apaixonada desde do que é o conceito de vendas, desde o que é o produto, o serviço, como gerar, treinar uma equipe de vendas. Porque hoje a gente está carente demais. Porque todo mundo, vendas, é o quê? Se você não entende de pessoas, né? Uma empresa, o seu fornecedor são pessoas. O seu consumidor são pessoas. Os seus funcionários são pessoas. Se você não conhecer sobre pessoas, você não conhece sobre negócio. Então, venda é analisar o comportamento humano. Porque tudo gera em torno de um comportamento humano. É aquilo que gera desejo ou medo naquela pessoa. O que que eu posso de desejo dar para ela, né? Então, isso é um trabalho. Um dia eu respondi numa caixinha. Trabalho é tudo aquilo que você faz por dinheiro, em troca, que aquela pessoa vai te remunerar, né? Vai te pagar, porque ela deseja o seu trabalho. Ela deseja o que você faz. Não tem ninguém apontando uma arma na cabeça dela. Ela escolheu você. Você é o top of mind da cabeça dela. E você vai entregar com excelência. Porque senão você não é diferenciado no mercado. Porque ser bom, ser ótimo, isso é obrigação quando a gente forma. Ou quando a gente faz qualquer coisa. Isso é obrigação. Agora, se posicionar, realmente é uma coisa que é aprendizado. Que vai gerar o diferencial, né? Que vai diferenciar. Gerar diferencial. Então, assim, é algo que realmente foi minha trajetória, né? Lá atrás, eu sempre, depois que eu formei, eu sempre falava que eu morava numa gaiola de ouro. Era de ouro, mas era uma gaiola. E eu precisei abrir essa gaiola para me libertar. E para isso, foi no desconforto, foi na dor, foi no sofrimento, mas eu só sou o que eu sou hoje. Eu só estou construindo a minha caminhada. Eu só sou procurada porque eu consegui me identificar, saber a minha personalidade, me dar identidade e me posicionar. Então, isso para mim foi, sabe assim, eu acho que é o maior aprendizado que eu tive, mesmo depois de formada, porque tem a parte do formada, mas tem a parte também depois do formada, né? Então, assim, depois eu precisei de um tempo para saber sobre isso. Eu precisei de um tempo para que eu passasse pelo vale e eu não ficasse nele, né? Então, eu sempre falo com as pessoas que estão desesperançosas. Você não precisa ficar, né? Você pode sair daquele fosso que você vai rejeitar. Você não precisa ficar ali. Mas precisa ter o quê? Ambição, técnica, gestão de emoção. Então, isso nós precisamos ter. Né? Isso é a venda. É conhecer pessoas. Letícia, para quem quiser te encontrar. Bom, meu Instagram é Letícia Nobre Veloso. Lá pode me chamar pelo direct. Lá eu tenho postagens, sempre postando coisas novas sobre todos esses assuntos. Né? E a gente interage bastante. Muitos vídeos, caixinhas de pergunta, lives. Pode também, eu faço palestras, né? Mentorias. Então, tudo isso vocês me encontram lá e a gente conversa. Vai ser um prazer receber vocês.
Eu espero, muito breve, né, que vocês venham através desse podcast, que é maravilhoso. Eu acho que é uma trajetória de sucesso, como sempre, que você faz, Obrigado, viu, Letícia? né, Ricardo? Obrigado E é pelo sincero carinho. mesmo, Eu sei. né? Porque realmente é o que você faz, sempre vira sucesso, sempre é sucesso. Muito obrigado. E eu quero sempre estar do seu lado. Estamos. Quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. E até o nosso próximo bate-papo. Até!